Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Pedro Lourenço, que deu essa declaração de que o Ronaldo vai sim trazer reforços para o ano que vem para a equipe do Cruzeiro, se reforçando e tendo um investimento muito maior do que foi nessa atual temporada, que só para você ter uma ideia, o investimento foi perto da casa dos 40 milhões de reais na contratação de reforços, fora ainda a folha salarial, que deve ter um aumento e não necessariamente todo jogador que chegar vai ser comprado, por 10, 15 milhões de reais. Então eu quero trazer aqui nesse vídeo sobre essa fala do Pedro BH e também sobre alguns nomes que, lembrando, não é que eles foram procurados ou especulados pelo Cruzeiro, mas que, na minha opinião, se chegassem algum desses jogadores aqui, poderiam ser ótimas alternativas, alguns mais viáveis, outros nem tanto, mas certamente se chegasse agregaria bastante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei então com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante. Quem nos ajuda bastante aqui também e pode te ajudar é o pessoal aí do futebol interativo. Para você que tem esse desejo de trabalhar com futebol, seja por exemplo numa área de análise técnica, jornalista ou até mesmo como treinador, tem várias as opções de cursos para vocês lá no futebol interativo, que vai fazer assim, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, você chama lá o pessoal, fala que veio aqui pelo Gustavo do Cruzeiro News, você ganha um baita desconto na sua matrícula e ainda vai ter a chance, de escolher um desses cursos aqui, que eu vou deixar aparecendo na tela, com a possibilidade de estágio garantido em uma equipe, para você ir lá e fazer alguns dias da sua profissão, para ver como que é o dia a dia nesse seu futuro cargo, seja aí nessa área jornalista, ou por exemplo numa área dentro do próprio esporte, na área médica, ou por exemplo como treinador auxiliar. Bem interessante, o link do pessoal do futebol interativo está aqui embaixo para vocês. Bom, então que história é essa, Gustavo? Que o Pedro Lourenço falou sobre reforços no Cruzeiro, onde a Rádio Itatiaia estava junto com o Pedro Lourenço nesse último jogo contra o Bahia. Eu vou deixar a fala dele completa, tanto quando ele fala sobre a possibilidade dele comprar a SAF do Cruzeiro, tipo assim, somente ele, e também sobre a expectativa do Cruzeiro na tabela e essa chegada de reforços. Vou deixar aqui para vocês, valeu demais aí o portal Cruzeiro Notícias, que deixou tudo junto. Ele falou o seguinte, sobre a possibilidade de comprar as ações da SAF. Quem sabe, talvez sim, eu compre as ações. O Ronaldo está sempre de portas abertas e fala nesse assunto. Estamos sempre conversando. Eu quero bem para o Cruzeiro, quero a torcida feliz. Ainda ele completa dizendo, nunca passou pela minha cabeça do Ronaldo e da diretoria do Cruzeiro não se manter na Série A e não ficar entre 10º lugar e o 12º colocado. Temos toda a confiança de que vamos ficar na Sul-Americana e o Ronaldo já falou que vai fazer investimentos para o ano que vem, vai investir mais e já temos conversado, que vai reforçar bastante o time para a temporada de 2024, com certeza uma declaração que deixa a torcida com uma expectativa lá nas alturas, que só recapitulando, o Cruzeiro hoje, então, quem são os maiores salários no elenco? O Matheus Pereira superando R$1 milhão por mês e o Gilberto próximo dos 670 mil mensais. Então vamos colocar assim, se o Cruzeiro vai fazer investimentos maiores para o ano que vem, podemos esperar que vai ter pelo menos mais 2 reforços com esse nível de salário, 700, 800 mil por mês? Eu diria que sim, se for para aumentar tanto assim o investimento, não seria uma loucura de pensar. Eu não esperava que o Cruzeiro já teria um jogador ganhando R$1 milhão por mês nessa volta à Série A. É impossível imaginar isso. Se eu falasse um negócio desse, nem eu acreditaria. Mas chegou o Matheus Pereira com a ajuda do Pedro Lourenço. Então pode sim ter um jogador em específico que o Cruzeiro vá atrás e o Pedro BH acabe ajudando nessa contratação. E em relação a verbas, foram 36 milhões de reais para contratações. Principalmente o Wesley, que foi na casa dos 15 milhões, o Arthur Gomes também, Wesley 16, o Arthur Gomes 15, e outras contratações como o Matheus Vital, o Davó, que foram pequenas compensações financeiras, assim também como no caso do Luciano Castan. Se nesse ano foi 36 milhões, será que pro ano que vem dá para esperar o quê? Uns 50, 60 ou o dobro, até uns 75, 80 milhões de reais? Aí vai depender do Ronaldo, mas certamente 2 anos seguidos na Série A não vai dar todo aquele respiro financeiro que o Cruzeiro precisa, mas que com certeza dá uma ajudada a arrumar um pouco a casa, isso eu não tenho dúvida alguma. Bom, então o primeiro aqui, que eu acho que seria uma ótima opção é a respeito do Pedro Raul. Ele que já mudou muito de clube nos últimos meses, mas eu acho que seria um baita atacante, 26 anos de idade, foi comprado pelo Vasco por 13 milhões e revendido lá para o futebol mexicano por 18 milhões de reais. E eu acho que é um investimento que está dentro da realidade do Cruzeiro, Se pagou 16 milhões no Wesley, ano que vem contratar o Pedro Raul a 18, a 20, no pior dos cenários, seria tão impossível assim? Eu diria que não. Foi muito bem pelo Goiás na temporada passada, onde marcou 26 gols em 50 jogos. Nesse ano pelo Vasco, somou 25 partidas, 9 gols e 3 assistências. Sinceramente, eu acho que o Vasco acabou queimando um pouco
com o jogador que ficou uma seca ali sem marcar, mas longe de ser um desespero, igual foi o Gilberto nesse ano pelo Cruzeiro, né? Aí ele foi vendido para o futebol mexicano, onde até aqui soma 14 partidas, 4 gols e uma assistência. Jogador muito bom, que já se destacou desde 2019 pelo Atlético Goianiense, 2020 pelo Botafogo, e essa passagem dele tanto no Kashima Reysol do Japão e no Juarez do México, então antes de ir para o Goiás, né, que fez muito bom. Foi, se eu não estiver enganado, foram 18 gols marcados apenas na Série A. Ele até estava naquela pré-lista, né, de convocação para a seleção brasileira, que o Brasil envia os convocados e fica ali uns 2 atacantes reservas, que no caso o Pedro Raul estava nessa lista. Só para você ter uma ideia, eu acho ele muito bom. Acho que o Cruzeiro precisa de um camisa 9 e com toda certeza vai chegar um nome de peso para esse setor no ano que vem. Será que, vamos colocar aí, 600 mil de salário para o Pedro Raul, mais 18, 17 milhões para comprá-lo, seria tão inviável assim? Eu acho que a grande questão é ele deixar a equipe mexicana, que vai completar um ano que ele foi para lá, apenas no mês de abril para maio, tá? Mais um aqui também que eu já indiquei para o Cruzeiro é a respeito do zagueiro Ricieri. Ele que tem 25 anos de idade e vem se destacando bastante no futebol português. É mais um setor que, na minha opinião, o Cruzeiro precisa se reforçar, tá? Ele joga pelo Famalicão do futebol português. Nos últimos 3 anos e meio tem se destacado bastante como titular, jogando na equipe desde 2020. De 2019 para 2020, quando ele deixou o Mirassol. Ele é revelado pela equipe, né? Passa pelo Resende do Rio de Janeiro e pelo Mirassol, onde vai então para o futebol português e tem jogado muito. Temporada passada mesmo, 39 jogos. Nessa atual que começou, né, 8 partidas, 1 gol e uma assistência. É um cara também que faz alguns gols, né? Desde quando chegou no futebol europeu, já foram 6 gols marcados de 2020 para cá. Eu olhei também aqui em relação ao seu contrato, é longo, não seria uma contratação fácil, e ele tem um valor de mercado próximo da casa ali dos 16, 17 milhões de reais, tá? No pior dos cenários, porque seria 2 milhões e meio de euros a 3 milhões de reais, então não seria um investimento barato. Porém, eu acho que o Cruzeiro tem sim que se reforçar para esse setor de zagueiros, né? Esse ano o Neres e o Castan estão tirando, sinceramente, fazendo o vinho de água, porque tem jogado muito bem, mas não era nem de longe a zaga que eu gostaria para o Cruzeiro. Porém, acho que para o ano que vem a gestão do Cruzeiro entende que vai sim ter essa necessidade de contratar principalmente atacantes e zagueiros para se reforçar, né, para um segundo ano de Série A. Espero eu que mais tranquilo ali, ó, em 10º lugar, 8º, 7º, para o Cruzeiro brigar, quem sabe, por algo a mais. Penúltimo aqui nesse vídeo é a respeito do Josef Martinez. Vocês vão lembrar dele, né, um atacante venezuelano de 30 anos de idade que jogou durante muitos anos lá no futebol da MLS e está de saída então do Inter Miami. Jogou essa última temporada junto com o Messi na reta final do ano, né? Não teve um desempenho ruim. 40 jogos, 12 gols e 3 assistências. Com certeza, se ele tivesse chegado o Messi desde o início da temporada, teria muito mais gols, né, do que esses 12 até aqui. Porém, o Inter Miami vai contratar, né, o Luis Soares, e para o ano que vem, então, o Josef Martinez está liberado para procurar uma nova equipe. Com certeza não teria um salário baixo, mas sinceramente, se o Matheus Pereira ganha 1 milhão, será que é tão impossível assim de pensar em mais um jogador ano que vem com um salário próximo a isso? Porque chutando baixo, o Josef Martinez pediria isso, viu? 1 milhão, 1 milhão e 100 mil reais, que não é muito viável, tá? Esse aqui é o jogador mais difícil dessa lista que eu trouxe aqui para vocês. Mesmo lembrando, né? Ele está em fim de contrato, então não precisaria pagar 15 milhões, 10, não. Somente os salários dele, que com certeza vai girar superior a 1 milhão de reais. Ele se destacou muito aqui pelo Atlanta United, principalmente de 2017 a 2019. Nesse período, então, ele marcou quase 100 gols em 2 temporadas e meia lá no futebol da MLS. Depois cai um pouco de desempenho, joga na equipe por mais 3 anos. Nesses 3 anos marcou 23 gols, longe de ter um desempenho ruim. Lá no futebol europeu também eu não achava ele ruim, lá no Torino, né? Ele jogou 2014 até 2017, onde por lá, no futebol europeu, ele marcou então no total 12 gols e também outras 4 assistências. Jogou também no Young Boys da Suíça, no Caracas da Venezuela, quando ele surge na base. Acho muito bom. 30 anos de idade, seria uma opção de centroavante. Não é aquele centroavante fixo ali, ó, que vai ficar parado, esperando receber bola. Claro que se movimenta bastante. Até quando assisti os jogos dele, tinha muita velocidade e com certeza poderia, né, ser uma boa opção. E o último aqui com vocês é a respeito do volante Flávio, que foi especulado no Cruzeiro no início dessa temporada, né? É o Flávio Medeiros, 27 anos de idade e que, assim, está jogando lá pelo Al Tawon da Arábia Saudita e tem sido titular. Para você ter uma ideia, a equipe do Trabzonspor lá da Turquia, que detém os seus direitos econômicos, pediu um valor próximo de 5 a 7 milhões de reais para comprá-lo em definitivo e o Cruzeiro não tinha condições no meio desse ano para fazer mais esse investimento. Será que para o ano que vem ficaria tão inviável de pensar nisso?
A grande questão que o Cruzeiro precisaria torcer é para ele não ser comprado em definitivo pelo Altaon, né? Porque senão aí vai ficar um valor muito mais alto e não acho que compensa pagar 10 milhões de reais num jogador que já tem 27 anos e que, né, se ele tivesse comprado no ano passado, poderia ter sido por um valor bem menor, nesse ano, melhor dizendo. Então, nessa atual temporada pelo Altaon, 12 partidas, um gol marcado, jogando sempre como titular. Ano passado, 11 jogos, um gol e uma assistência. Ele começa muito bem, sofre uma lesão e volta em alta também. Não é à toa que teve esse empréstimo renovado, né, com a equipe. Lembrando que ele jogou lá no Bahia de 2018 a 2020, muito bem, tá? 2019 mesmo, eu assisti vários jogos dele pelo Bahia, 51 partidas naquela ocasião e uma assistência. Jogou junto com o Gilberto, né? Não que seja um jogador que vai ficar pro ano que vem, mas com certeza essa indicação deve ter partido também pelo atacante do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desses nomes, né? Eu acho que é bem interessante. Tanto o Ricieli, o Pedro Raul, o Josef Martinez e agora aqui que eu trouxe para vocês o volante Flávio, sendo aí 2 opções de centroavantes, um zagueiro e um volante. Se vocês quiserem, eu posso trazer também opções de ponta, de velocidade, de meia, de criação e do futebol sul-americano, que eu foco bastante, trago vários aqui para vocês no canal. Inclusive, se eu lembrar, eu vou deixar aqui aparecendo para vocês na tela opções do futebol sul-americano. Vai estar aparecendo esse vídeo que eu já falei recentemente, só jogadores que têm contrato se encerrando. Vai lá e dá uma olhada, se não, só você pesquisar Cruzeiro News, jogadores sul-americanos, poderia chegar no Cruzeiro, se você vai achar esse vídeo. Vou deixar o link também aqui embaixo do futebol interativo, se você quiser trabalhar com futebol, com esse desconto você falando que veio aqui pelo canal. Valeu, galera!